Bora começar mais um Pode Explanar. E pra quem não conhece, né, esse, esse playlist aqui desse canal, eu pego uma entrevista, né, ou um vídeo, né, de alguém e tal, de algum youtuber, né, que esteja comentando sobre política, etc., os acontecimentos atuais, etc., né, é, pego, ou até de algum, a maioria deles agora virou deputado, né, pego algum vídeo sem ter visto antes, vou vendo aqui na hora, vou pausando e vou comentando em cima, né? Muitos desses são pessoas que eu sigo, de repente que eu admiro e tal, outros não admiro tanto mais, escuto o que eles falam, né? E tento de repente refutar alguma coisa e tal. Só que alguns deles, assim, os que eu admiro pelo menos, muita coisa eu tinha aliada, mas de vez em quando eles estão desalinhando, né, com as ideias, assim, não só minhas, mas eu acredito até que da maioria, né, especialmente os apoiadores do Bolsonaro, etc., né, e aí, sei lá, de vez em quando eu gosto de, sei lá, responder o pessoal, né, mas como a gente não tem acesso a esse pessoal, a gente faz um vídeo resposta mesmo, né. Então, vamos nessa. Antes de mais nada, né, só avisar que eu votei nesse cara, mas ultimamente realmente ele tá. Eu tô tendo muita divergência, né, com os posicionamentos dele, etc, né. Assim, esse vídeo aqui, espero que eu não tenha nada a refutar ou criticar ou, sei lá, espero que eu concorde com tudo, né, mas ultimamente não é o que tem acontecido, mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Você viu que teve, né, plantão da Globo, né, essa sexta-feira, né, teve ali direito à música, tudo e tal. E até antes de falar desse vídeo, vou até fazer um desabafo. Às vezes, cara, pra fazer vídeo, né, você tem que se antenar nas notícias, ver o que tá acontecendo, ver a narrativa, ver o que estão falando a favor, ver o que tá falando contra, organizar um script para as coisas fazerem lógica. E esse processo, às vezes, cara, é penoso. Você vai vendo as coisas e nossa, cara, você vai ficando nervoso. Então. E eu, pessoalmente, ainda tenho essa mania, eu sou notivo, né? Eu fico ativo à noite. É ruim isso, é ruim isso. Não é uma escolha, você não escolhe ser assim, né? O seu relógio biológico é assim. E é muito ruim, cara. Mas, então, no meu caso, às vezes eu faço vídeo, na maioria das vezes eu faço vídeo à noite, aí eu vou dormir ainda sonho com o assunto. É bem complicado. E às vezes eu já pensei em tirar o pé um pouco do acelerador. Falar, meu, você quer saber, eu vou fazer um vídeo só por semana, fazer 2, falar de outra coisa. Faço minhas votações na Assembleia ali, quando der polêmica, uma vez por mês eu falo alguma coisa. Ser mais um, sabe? Você mais um aqui. Mas não dá. Às vezes se indigna e faz isso, então. E hoje, apareceram algumas dessas notícias e eu vou falar aqui sem script, porque eu nem tô afim. Eu vou falar de peito aberto que eu tô pensando. A primeira notícia é essa, né? O Bolsonaro, né, ele simplesmente decidiu, porque sim, que ele vai atrasar todos os números oficiais da crise. Não, ele não decidiu porque sim. Ele decidiu baseado no entendimento dele que eles estavam sensacionalizando os números todos os dias e causando uma apreensão na população. Não foi decidiu porque sim. Foi estratégico isso. Você pode concordar ou não com a estratégia, mas na visão dele, ele acha que isso vai amenizar um pouco esse sentimento de alarmismo, né? Assim, não é um alarmismo falso, tá? O problema que está acontecendo é grave, etc e tal, todo mundo, a gente já concorda com isso e tal, mas eles realmente estão sensacionalizando muito o tema, entendeu? E ele acha que isso não é bom, é um direito dele. E é um direito dele também, de repente, a mudar a estratégia de divulgação dos números. Está vivendo para que o Jornal Nacional não tenha informações para dar para as pessoas. E o que eu vejo? Né? Eu vejo o Jornal Nacional fazendo um plantão numa sexta-feira. A primeira coisa que me vem na cabeça, eu não tenho TV aberta aqui, não tenho Globo, mas eu fico imaginando, por exemplo, a minha avó. Né? A minha avó, que é uma pessoa já de idade, está isolada e tal. Eu já tentei 1 bilhão de vezes, cara. Assina canal, assina TV a cabo, e põe no YouTube, põe outras coisas. Assiste outra, mas não sei o que tem que assistir Globo. É Globo. Fico imaginando ela numa sexta-feira à noite, toca a musiquinha, aquela tensão, e a notícia de morte, de infectado, não sei o que lá. E do outro lado eu vejo a galera comemorando, cara. Tem cara batendo palma, falando, é isso aí, Bolsonaro. Acaba com a Globo lixo, não dá informação. Cara, é muito difícil entender que quando um presidente atrasa uma informação da maior crise que nós estamos vivendo
Ele não tá enganando a emissora, ele tá enganando você. Você acha que o cara tá preocupado contigo? É incrível, cara. É incrível isso, é incrível isso. E aí, cara, a galera passando... Saiu uma notícia, né, do Trump, né? O Trump falou, não, meu, é muito triste. Passando pano, já começou com a palavrinha-chave dos isentões. Passando pano. Ponderar positivamente para o governo, né, em qualquer assunto que você, de repente, pondere, né, e ache que, de repente, a atitude seja compreensível, etc e tal, vira passar pano. Não pode apoiar o governo. É isso que já estão conseguindo fazer. Né, com que você fique com receio de apoiar o governo, receio de defender o governo, receio de comentar qualquer coisa positivamente sobre o governo. Virou passar pano, virou defender, virou ser cúmplice. É incrível. Ver o que o Brasil tá fazendo. Eles falam ali da Suécia, a Suécia se arrependeu do que fez. Falam ali da Itália, a Itália se arrependeu do que fez. É triste ver que o Brasil tá... A Suécia não se arrependeu do que fez. Ela falou que, de repente, não foi o melhor caminho fazer não fazer o isolamento vertical, por exemplo. Né? Que, inclusive, é o que o Bolsonaro tem falado desde o início, o isolamento vertical, etc. e tal. Né? A Suécia está achando que tinha que ficar realmente no meio do caminho, que é basicamente o que o Bolsonaro tem falado desde o início. Não é liberar tudo e vida normal e vida que segue, não é isso. Mas não é fazer uma paralisação radical. Entendeu? A questão da Itália é uma questão muito mais complicada. É um caso realmente infeliz. Entendeu? Assim como Minas, né, um caso feliz, né, que não tiveram muitos óbitos e tal, e a gente não entende exatamente por quê e tal, no outro extremo oposto é o caso da Itália. Agora, a Suécia não. A Suécia não se arrependeu do que fez. Ele simplesmente achou que, de repente, poderia ter um caminho menos liberou geral. E é assim, cara, você pode gostar do Trump, você pode não gostar do Trump, dane-se. O fato é relevante. O presidente dos Estados Unidos está apontando que nós não estamos sabendo lidar com a crise. Isso é ruim. Sim, não estamos sabendo lidar com a crise. Primeiro que o STF tirou todas essas competências do governo para lidar com a crise, ou melhor, deixou as decisões todas nos governos estaduais, certo? Só que quem paga a conta é o governo federal. É muito cômodo essa decisão, muito cômoda essa decisão. Né? Os governadores fazem o que querem, recebem os bilhões que estão recebendo, e a gente já sabe o que está acontecendo em muitos governos estaduais. E quem paga a conta, caladinho, sem poder falar nada, é o Bolsonaro. O Trump sabe disso? Provavelmente não. Provavelmente não. Ele acha que realmente o presidente ainda tem o comando, né, das decisões macros sobre o país, só que ele não sabe internamente o que está acontecendo aqui. Mas enfim, isso aí é outro papo também. Cara, mas eu odeio o Trump. O Trump é um comunista, sei lá. Até ouvi o Rodrigo Constantino. Não, mas o Trump está falando isso porque ele tem intenções eleitorais. Ele está fazendo isso para pegar bem para ele. Até respondi com um gráfico ali, né, que nós somos o país líder em mortes a cada 100 mil habitantes. O cara, não, mas... esse gráfico é bem questionável. Porque se fosse para ser realmente honesto esse gráfico, tinha que pegar todo... Porque a gente está no pico. Então tinha que pegar o número de todos os países que ele colocou ali no gráfico no pico. Com certeza o Brasil não estaria não seria o primeiro desse gráfico. Eu vi esse gráfico no Twitter. Esse gráfico só analisa os números recentes e a maturação e começa a passar pano. Cara, que coisa terrível. Novamente, passar pano. Você não pode ter uma opinião independente que fuja do entendimento da patotinha, porque ele virou da patotinha, né? MBL, etc e tal, todo mundo, né? Madeleine Laxo, etc. Toda essa galerinha, Vera Magalhães, né? Reinaldo Azevedo, virou dessa patotinha. Se você tiver uma opinião divergente dessa patotinha que seja ou a favor da esquerda, que aí você vira corrupto, etc e tal, ou a favor do governo, que aí você vira gado, né? Você tá passando pano. Então não, tem o pessoal lutando contra, né? Vamos ver quem é que tá lutando contra. E aí sai ali a notícia da Joyce Hasselman.
Tem coisa aqui que eu não posso falar, coisa de bastidores que não é ético falar publicamente, mas basicamente quando a Joyce se filiou ao PSL, que ela decidiu que ela ia se candidatar a deputada federal, ela e a Carla brigaram, e elas não brigaram porque, enfim, você acha que elas brigaram porque elas querem o melhor do país? Nossa, eu acho que o caminho é esse, não, o caminho é esse. Não, cara, elas estavam brigando pra ver quem era a favorita do Bolsonaro. E é assim, um negócio infantilóide, ridículo. Cara, pode até ser. Sinceramente, pode até ser. Agora, o que eu acho muito esquisito é esse escândalo todo da Joyce Hasselman saindo e tal, e o MBL não publicar absolutamente nada sobre essa história. Eu não sei se o Kim tá publicando, não sei se o Holiday tá publicando, que eu tô bloqueado, né, nos perfis dele do Twitter e tal. Mas assim, pelo menos o MBL ainda não me bloqueou. Eu acho incrível não ter saído nada sobre essa história nos perfis do Twitter do MBL. Ele, pelo menos, está tocando no assunto, né? Vamos ver o que ele vai falar. Agora, também dessa patotinha toda, ninguém está tocando no assunto. Vera Magalhães, etc e tal, Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo a gente até entende, né? Teve aquela treta lá junto com ele. Ou melhor, quem ataca o governo fica liberado de críticas da patotinha. É basicamente isso. Não, eu sou a favorita, não, favorita não, eu sou a favorita. Você é boba e feia, eu sou a favorita. Não, você é feia e boba, eu sou a favorita. Você olhava o Instagram, aliás, você olha o Instagram, é um negócio nojento ali, aquela puxação de saco, aquele negócio. Eu sou o Bolsonaro de saias, eu sou mais filha do Bolsonaro do que o próprio Bolsonaro. Aí a outra, não, o Bolsonaro apoia a mim, ele já falou que, nossa, eu tenho um movimento que foi na... Aí saiu uma matéria da Joyce, né, que de repente ela acordou, né, de repente virou a chave, de repente o Bolsonaro não presta mais. Prestava, do dia pra noite não presta mais. Não, pô, cria ali não sei quantos perfis, eu já falei pra... Não foi do dia pra noite também, não é assim. Não foi do dia pra noite, foi um processo. Ela estava realmente bem alinhada com o Bolsonaro. Ó, não gosto muito da Joyce, mas também não votei nela, né? Ficava com o pé atrás da Joyce e tal, não sei o quê, mas eu achava ela importante por ter esse perfil, né? Guerreiro, assim, né? De combativo. Não guerreiro, não, combativo. Combativo e tal. Eu achava importante ter uma pessoa como ela dentro do Congresso para bater de frente com as narrativas que iam sendo construídas pela esquerda. E isso aconteceu de fato no início, né? Só que ao longo do processo, que ela não foi, especialmente quando ela teve a certeza que o Bolsonaro não ia apoiar para, por exemplo, a candidatura aqui de São Paulo, né? Para a prefeitura, aí começaram os atritos. Tá? Isso, cara, ele simplificou muito. Ele fala, né, porra, contra a simplificação das coisas, não sei o que. Cara, simplificou muito. Não foi do dia pra noite, foi um processo muito lento. Começou a rolar atritos com os filhos, etc e tal, e aí ela começou a brigar com eles. A briga inicial foi inclusive com os filhos, né? Depois é que virou uma coisa de ataque ao governo, ataque ao Bolsonaro, porque aí entrou toda aquela questão do Moro, etc e tal, papapá. Calma lá também. A gente tem memória. Internet hoje em dia. O CPF, aquele site que cria CPF falso. Já falei para cada um de vocês, tem pelo menos 30 perfis. Fala mal da Bia, fala mal da Zambelli. Agora falem bem do meu trabalho, não me chama só de guerreira. Fala que agora sim o trabalho está sendo bem feito. Minha candidatura à prefeitura é maravilhosa, não sei o que. Você fala, essa é a deputada mais votada da história. Que tá brigando com o deputado mais votado da história, que é o Eduardo Bolsonaro, que, cara, você olha, nossa, nem dá pra falar de tanta coisa que o cara faz. Que é filho do presidente da República, que... Enfim, cara, né? Enfim, às vezes dá um desânimo do cara. E aí você vê a emissora, né, que denunciou esses negócios, né, da Joyce e tal. Você vê a emissora, né, porque passou na CNN e depois passou na Record. E você vê que a Record, cara, assim, virou nitidamente a televisão do governo. Virou, assim, nitidamente é a televisão do governo. Esse cara não dá, velho. Né? Ué, se foi a CNN que divulgou esse escândalo, né? Por que poupou a CNN de taxar também como a televisão do governo? Foi a CNN que divulgou esse escândalo, em primeiro lugar. A Record tem um alinhamento com o governo? Tem. Realmente tem, com certeza tem. Agora, a Globo também tem um desalinhamento com o governo? 100%? Praticamente todas as matérias negativas sobre o governo? Tem. E aí ele não critica sobre isso? Vai passar pano para a Globo? Presidente comemorando
que o presidente atrasou o negócio. Quem tá lutando contra é a Silma querendo fazer um gabinetezinho do ódio dela própria. Aí quem denuncia isso é uma emissora que tá a favor do governo. Cara, que loucura, bicho. Não foi quem denunciou foi a favor do governo, quem denunciou foi a CNN. Todo mundo sabe o que é a CNN. Especialmente no âmbito global. Foi a CNN. De repente, a Record pegou a matéria para dar uma editoria mais alinhada com o que ela pensa, e ela pensa, sim, de acordo com algumas diretrizes do governo. Qual é o problema nisso? Qual é o problema nisso? Cada veículo de imprensa tem sua linha editorial. Jovem Pan tem uma, Folha tem outra, Estadão tem outra. Engraçado que quando a linha editorial, especialmente para essa galera agora que está atacando o governo e contra o governo 100%, independente de qualquer coisa, né? Quando a linha editorial é claramente contra o governo, não chamam atenção sobre isso. Agora, quando é a favor, aí vira, é do governo, emissora do governo, tá passando pano, é o caramba 4. Que loucura. Somado a isso ainda, eu tive um problema, pessoal, esse mês aqui, esse mês não, né, esses dias, eu tive que pagar um processo, que inclusive eu acho que vou até fazer um outro vídeo só, vou fazer um outro vídeo só sobre esse processo. Não sei nem se isso vai me dar problemas, né, judiciais, mas enfim, assiste aí, vou ver se eu atuo no sábado ou no domingo. E, cara, é muito triste. Aí sai outra notícia, sabe qual é outra notícia que sai? Assim, pra finalizar, pra você falar, nossa, agora é um nocaute completo, né? Você toma aquele soco naquele lado direito aqui, você... tem um lugar aqui do lado direito que você toma um soco, você perde o ar na hora, cara. Vai até ser um soquinho mais ou menos, aqui mais ou menos, né, embaixo da costela. Aí você toma na cara, você, nossa, knockdown. Aí vem a notícia, que te dá um nocaute mesmo. Sabe quem são as três personalidades mais influentes em política no Brasil? O primeiro é o presidente da República, que é normal que seja, certo? O primeiro é o presidente da República. O segundo lugar é o Felipe Neto. O terceiro lugar é a Anitta. E aí, cara, assim, eu nem tô falando aqui que, eu tenho razão, porque liberalismo é o caminho. Não é nem isso o papo. Mas se a gente quer trazer sensatez pro debate, como que nós vamos fazer, velho? Como que nós vamos fazer? Número 1, o presidente da República, que é o Jair Bolsonaro, não preciso dizer mais nada. Tá brigando com a maior emissora do país, atrás dos dados. Aí tem gente que comemora. Aí a outra que tá contra, é a deputada mais votada da história, tem um gabinete do ódio dela própria. Aí a emissora que tá... Interessante. Na verdade, a minha expectativa aqui para esse vídeo era ver se ele ia falar alguma coisa sobre a Joyce Hasselman. Assim como o MBL não tá falando nada. Ele falou, cara, muito superficialmente sobre a Joyce Hasselman, não condenou a atitude dela, especialmente sobre os CPFs criados, teoricamente, devem ter sido criados pela assessora, mas alguém vai ter que responder por isso. Né? Eu conheço esse mecanismo, inclusive, de criação de CPF lá desse site e tal, que ela estava comentando e tal, que é uma coisa que desenvolvedor utiliza para testar funcionamento de sistema, etc e tal. Não, sinceramente, não tenho muita certeza se dá problema judicial, né? Mas eu acredito que, no mínimo político, tem que dar. No mínimo, uma cassação. No mínimo. Gente caiu por muito menos que isso. Tá aí Eduardo Cunha, inclusive, né? Todo mundo sabe que ele é bandido e tal, não sei o quê, mas a cassação dele foi uma coisa, cara, uma coisa muito menor, que ele falou lá na CPI, sei lá, e tal, que ele não tinha conta no exterior, alguma coisa assim, ou melhor, uma mentira, né? Que provavelmente ela cometeu ações muito mais graves do que ele naquela CPMI que ela depois, né? Denunciando a emissora, praticamente uma emissora do governo. Aí você pega a personalidade em segundo lugar mais influente politicamente, é o Felipe Neto, a terceira é a Anitta. Velho do céu. Às vezes é difícil manter a cabeça erguida, velho. Às vezes é difícil. Às vezes dá vontade de, cara, já tive essa vontade, quando a Dilma ganhou. E às vezes dá essa vontade, fala, quer saber, meu irmão? Falou, Bruno, vende tudo aqui, ó. Ou vai fazer outra coisa, vai viver a vida, vai, sabe, na iniciativa privada não tinha esses problemas. E de repente, é processo que tem que pagar, é gente xingando no Twitter, o tempo todo consumindo notícia, e hoje é uma noite de sexta-feira, eu tô com esse humor. É difícil, cara, às vezes é difícil, mas enfim, vamos tentar seguir em frente, tentar trazer sensatez pro debate. Espero que você esteja comigo e vamos pra cima aí. Deixa um comentário aí, o que você acha. Tudo bem se eu fizer vídeo só uma vez por semana? Continuo nesse ritmo? E aí? Vou deixar o comentário, mas não vai ser sobre isso. Vai ser sobre a passada de pano que deu pra Globo, não comentando sobre o posicionamento crítico do governo, né, em relação ao governo, que tem em 100% das pautas,
E aí quando vem uma emissora que de repente tem um alinhamento com o governo, e aí chama de a emissora do governo, etc e tal, né? Então quer dizer, cadê o equilíbrio nas ponderações? Né? Cadê a isenção? Cadê tudo isso? Especialmente essa situação da Joyce, né? Simplesmente falou ali por alto o que todo mundo já sabia, que já tinha saído na notícia. Mas cadê a sua opinião sobre isso? Essa galera aí, como o Constantino diz, né, dos radicais de centro, realmente está sendo uma decepção. Mas vamos nessa, ainda tem esperança nesse moleque. Vamos ver.